Então eu vou gravar, depois se alguém quiser eu disponibilizo. Então boa noite para quem não me conhece, eu sou Beatriz, eu sou psicóloga e entrei nessa questão de fazer temática aí através dos Alcoólicos Anônimos, que eles faziam trabalho no lugar que eu trabalhava, e aí comecei e aí estou passeando pelas Irmandades. Então essa é a minha inserção dos grupos de anônimos. Porque tem muito lugar que o pessoal fala companheira, e eu falo, não gente, eu não é esse, a minha entrada não é por essa porta, né? Eu entro pela porta dos fundos, não entro pela porta da frente. Então a proposta de falar um pouco sobre a recaída emocional, vamos fazer a proposta sempre assim, né? Minha proposta é um passeio. Então não é para buscar entendimento, não é este lugar que é a minha proposta. Minha proposta é trabalhar no lugar da consciência. E a consciência é aquela que vê. Então a minha proposta é que a gente faça um passeio, né? Conforme eu for falando as coisas, sintam-se passeando, não fiquem preocupados com entender de onde vem isso, que linha é essa, ou coisa parecida, porque não é essa a proposta. A proposta é descrever algo que acontece em todo mundo e essa possibilidade de ver isso que acontece, né, é que é libertador, é esse compreender e não ficar na teoria, na repetição mental de frases prontas, porque isso não muda ninguém, isso a humanidade vem fazendo há um bom tempo e olha onde ela chegou. Então não me parece que seja um caminho produtivo. Então a possibilidade de ver é a melhor, e ver é essa possibilidade descompromissada, é o se dar conta, né? Não é um entender, então para falar das emoções, eu vou usar um exemplo muito básico para descrever por que acontece uma emoção. Qual é o circuito que a gente fica refém? A velha história da barata. Barata é um ser criado por Deus, apesar de que muitas pessoas dizem que não, né? Mas é só um bichinho. E o que acontece na nossa cultura? A gente foi condicionado a olhar para ela, ou a gente tem medo, ou a gente tem nojo, tem pavor, fobia, né? E ela, coitada, não tem nada com isso. É uma programação que entrou na nossa cultura, é cultural. Então desde pequenininho a gente vê alguém tendo esse comportamento em relação à barata, a gente copia, registra aqui no nosso banco de dados e a gente passa a se comportar a partir daquela referência. Então toda vez que eu vejo a barata vem a mensagem, ai meu Deus, ai que nojo, ai que não sei o quê. Então a emoção, porque o pavor, a fobia, o medo, o nojo é uma emoção. Veja que ela pode acontecer sem ter a barata. Só de imaginar a barata. Tem gente que não pode nem falar na palavra barata, que a pessoa já faz assim, ela se torce, ela tem uma resposta física, emocional, só de pensar. Por quê? Porque esse nosso circuito funciona por imagens. Então se a gente pensa numa história boa que aconteceu com a gente relaxa. Se a gente lembra de uma história ruim, a gente tensiona, a gente entristece. Né? Quando a gente fala, a pessoa morreu e eu tenho saudade, me dói, eu sofro de saudade. Não é saudade. É um mecanismo automático da mente que lembra do passado e se agarra ao passado e quer o passado de volta. Porque o cérebro, ele não mede o tempo. Então, se eu imagino a barata, ele entende que a barata está aqui agora e me provoca uma resposta. Se eu penso numa coisa do passado, a emoção se instala agora. O cérebro não faz essa diferenciação de tempo. A mente não trabalha com o tempo, ela só trabalha com o passado e com o futuro. Ela não vem para agora e fala, não, isso não está acontecendo. O automático é reproduzir emoções. Então, esse sisteminha vai acontecendo em tudo durante o dia. Você está andando na rua, você sente um perfume, nossa, me lembrou, você nem sabe por que você lembrou de alguém. Porque às vezes a gente não dá nem tempo de associar o estímulo. O cérebro recebe o estímulo, imprime uma resposta emocional e tal, e você nem sabe por que você está meio estranho, de repente estava tudo tão bem, de repente eu estou diferente, a gente nem viu. Só que o que acontece? A gente leva todas as nossas emoções a sério. Muito a sério.
de se a gente está levando as nossas emoções a sério, a gente está levando o nosso pensar mais sério ainda. E aí, tudo começa nesse problema aqui, levar a sério o que a gente pensa. Por que a gente tem que levar a sério o que a gente pensa se o nosso pensar é construído de um monte de fragmentos, de informações, de conceitos, de nomes, de coisas, né, que ficam gravitando neste lugar chamado mente. Então a mente é um banco de dados. A criancinha, quando nasce, não tem banco de dados. E o coração bate. E o estômago digere comida. E ela sobrevive sem esse banco de dados. E aí, conforme a gente vai caindo na nossa educação, a gente vai recebendo uma série de associações às coisas, ao nome das coisas, ao nosso nome. E a gente começa a usar isso como verdade. Então, quando a gente se apresenta, quando a gente conhece alguém, a gente diz o nosso nome e fatalmente a gente fala: o que você faz? Ai, meu Deus, você não faz nada. Porque dá um desconforto, porque o script é esse. Você é um nome e qual a sua profissão? O que você faz? A gente não está preocupado quem é este ser humano. A gente está condicionado a fazer o checklist dessas coisas consideradas na nossa sociedade dignas. A gente educa as crianças para ser alguém, como se ela não fosse alguém já. Ela não é ninguém. A gente diz para elas: você tem que ser alguém na vida. Vai estudar, vai trabalhar para ser alguém. Então é uma desqualificação total a nossa educação. Então a gente fica perseguindo, correndo atrás de alcançar um lugar, um reconhecimento na vida, a vida toda, mas por um condicionamento, não por uma verdade. Porque de verdade você, só por nascer, já é alguém. Só por respirar. O resto é apetrecho que vão colocando na nossa história. E aí cada qual dentro da cultura. Por isso que é tudo muito relativo, né? Porque cada cultura vai instituir um script a ser seguido. Então, tudo que é cultural não é absoluto, é relativo. Não é pra gente se agarrar. Então, esse banco de dados é feito de quê? De um monte de fragmentos de informações culturais, educacionais, familiares, né? E a gente se agarra a isso e diz: eu sou assim, porque na minha família é assim. Tá, mas isso é de fora para dentro, isso não tem nada a ver com de dentro para fora, que é a tua verdade, que é a tua essência. Tem a ver com esse modelo que a tua família decidiu seguir e você abraçou. Se você tivesse nascido na China, você estava comendo cachorro, barata e outras coisitas mais, né? Mas como a gente nasceu no Brasil, a gente tem outra cultura. Então, o que é cultural não é nossa verdade. Então, como é que esse banco de dados vai sendo construído, né? Ele vai armazenando, a gente se identifica, a gente acha que isso é a nossa verdade, a gente defende, a gente fala mais alto que o outro em nome desse banco de dados. E de verdade isso aqui é um Frankenstein, porque é uma gravitação de conceitos, de pedaços, pedaço da sua mãe, pedaço do seu pai, pedaço da professora, aquela tia querida, da avó amada, do vô chato. Você vai acumulando, tudo que falaram de você. Será que tudo que falaram de você é verdade? Desde criança. Como é que as crianças percebem? Ah, isso é chato, você tá isso, você tá aquilo, você é linda, princesa da mamãe, do papai. E a criança absorve isso, porque ela não tem parâmetro, ela não tem outra coisa. Pai e mãe são a referência. Então, sejam coisas muito positivas ou muito negativas, aquilo entra nesse banco de dados, a criança se identifica e ela se imagina, ela cria uma imagem de si a partir desse monte de coisas. E isso é a nossa verdade? Não é. Tanto não é que angustia, tanto não é que as pessoas vão se angustiando ao longo da vida e vão perseguir sei lá o quê, e vão em busca, tem vamos dizer, uma ânsia, né, de chegar a algum lugar, só que aí de novo cai numa outra armadilha, que diz: está tudo do lado de fora. Vai lá, se você ganhar a promoção, se você casar bem, se você tiver o carro zero, e aí começa uma série de apelos externos. E as pessoas vão e não acham nada. Cada vez vão se perdendo mais, porque a questão está entre quem eu sou e isso que eu tenho na mente. Então o sofrimento, o sofrer, está ligado a esse circuito, não tem nada a ver com fora, né? Mas o que a gente fala? Fulano me provocou,
Porque se não tivesse falado assim comigo, eu não tinha perdido a cabeça. Se tivesse me tratado melhor, se. E as condições vão todas direcionadas para o outro. Mas para tudo, né? O outro é o outro. Sou eu quem interpreta o comportamento do outro. Sou eu que crio expectativas do comportamento do outro. Sou eu que estou em busca do amor que vem de fora. E que não é verdade, não vem nada de fora. Então, nesse descompasso reside o sofrer. Porque se eu percebo que todas as minhas necessidades sou eu que tenho que suprir, a história eu tenho que resolver comigo aqui. Mas a mente diz, não, é o outro. Olha o que ele fez para você. Devia, podia, e se, será, então, por quê? Palavrinhas mágicas referentes à mente, ao ego. Então, o que é o ego? O ego é essa tentativa de botar esse banco de dados num formato. Cria uma imagem, e eu digo, cria muitos euzinhos, muitas imagenzinhas, porque conforme a gente vai se relacionar nos nossos papéis, então você tem a personagem filha, aí você tem a personagem esposa, aí você tem a personagem amiga, você tem a personagem. Você vai ter a vítima, a julgadora, a crítica, e todos esses personagens ficam trabalhando ali, e é muito fácil de identificar. Quem não conhece, quem já não se deu conta, que vem um pensamento e fala, você devia ter feito não sei o quê. E eu pergunto, quem é esta pessoa que te chama de você e que às vezes te chama pelo nome? Você não foi apresentada, você não sabe o nome dela, mas ela sabe seu nome. E ela te critica, te julga, te acusa, te cobra, te aponta o dedo, te julga, te condena, te gera culpa. Essa é a estrutura do ego. Então é isso que eu chamo dos personagens. Então, com quem que a gente está conversando? Esse se dar conta é importante. Com quem que a gente conversa? Olha na rua as pessoas falando sozinhas. É muito, né? Se a gente se coloca um pouco de observação, você vê. Esses dias eu estava lavando o quintal com meu filho e ele vem vindo assim no quintal. E aí eu comecei a rir, eu falei, e aí, você está falando com quem? Ele fez, nossa, né? Porque ele ia fazer um churrasco e ele já está lá confabulando o que fazer. Mas para que precisa negociar com alguém? Todo mundo, quando vai sair de casa, está negociando com alguém. Tem alguém que diz assim, já viu a bolsa? Cadê o celular? Não posso esquecer. Então, eu chamo de secretária executiva. É um personagem que a gente cria auxiliar do nosso fazer. Então, tem sempre alguém ali dizendo o que a gente tem que fazer. Não vai esquecer disso, não vai esquecer aquilo, não precisa comprar aquilo, porque quando isso aqui... E não cala a boca. E aí não deixa a gente assumir a própria vida e viver o presente. E aí não vive, então tem um descompasso. Então tem a secretária executiva, tem a que julga. O que critica é instantâneo, gente. É só você pôr o pé na rua, entrar num ônibus, entrar num shopping, ir para algum lugar com muitas pessoas e se observe. Tem alguém na sua cabeça dizendo, nossa, que pessoa estranha, nossa, mas que cabelo, nossa, essa... E isso é tão automático. Por que é automático? Porque é o banco de dados. Então, a gente recebe estímulos das propagandas, da novela, do filme, de tudo, dos comentários das amigas. E a gente quer o quê? A gente quer ser amado, quer ser perfeito. Então, junta tudo e a gente sai da missão impossível de ser perfeito. E para ser perfeito, a gente tem que ver o defeito do outro. E a cabeça fica automática fazendo isso. Tentem parar. Não para. A gente, essa história do pensamento, né, assim... Se o pensamento fosse minha verdade, eu teria total domínio. Eu ia falar, não vou pensar nisso agora, só vou pensar naquilo. E a gente tem? Não, os pensamentos brotam. Eles vão invadindo o nosso dia. Às vezes tem um assunto delicado e você está ali trabalhando, aquela coisa vem, já gera uma emoção. Vem o pensamento e gera uma emoção, vem o pensamento e gera uma emoção. Se a gente fosse o nosso pensamento, estaria tudo ótimo, a gente teria controle de tudo. Outra identificação que a gente tem é falar que a gente é o corpo. Se eu fosse meu corpo, eu teria condição de falar para o meu coração bater mais devagar ou mais rápido.
Se eu fosse meu corpo, eu teria condição de falar para os meus pés ficarem os dois no chão até acabar a temática. Eu vou conseguir? Alguém consegue? Não. Quando você distrai, a perna cruza. Façam, testem, se testem por aí. Então a gente tem um corpo e tem uma mente para administrar, a gente não é isso. Mas a gente está tão colado que a gente se perde, tanto no corpo, na mente e nessa dinâmica dos dois, do pensar e sentir. Porque a gente sente no corpo, mas tudo sai da cabeça, sai da mente. Então lá na mente eu criei um euzinho que, porque minha infância não foi tão boa como eu queria, né? Os euzinhos fazem isso, especulações. Aí o euzinho fica, porque eu não tive a infância que eu queria, porque meu pai era assim, minha mãe era assada. E aí esse euzinho sai em busca de mudar o passado. É possível? Não, não é possível, mas se você observar, ele vai argumentar, especular, porque podia, devia, e se, será, então, porque, e fica essa ladainha, provocando emoções, desconfortos, comparações. Comparações é o que a mente mais sabe fazer. Ela compara. Nossa, olha que vida boa que fulano tem. Quem te disse? É tudo aparência. Ninguém vê ninguém de verdade. A gente trabalha sempre com achismo, né? E esse achismo, vamos dizer que nos últimos 10 anos, ganhou um volume, uma força tremenda, que até instituíram comentarista de futebol e de jornal. Por que instituíram comentarista? Para que precisa de comentarista? Mas é a manifestação na realidade de uma dinâmica interna. Porque a gente está fazendo isso com a gente na nossa própria vida. Tem um comentarista de si mesmo, ou não tem? Observem. Tem um comentarista dentro da cabeça da gente comentando tudo que a gente faz. Então, que insanidade é essa que a humanidade chegou? Então, a tecnologia pilhou, né, a globalização, o consumo, tudo isso pilhou demais a mente. E a gente se perdeu demais da conta. Né? Não que a humanidade nunca foi muito achada, mas a coisa ficou num grau muito grave. Por quê? Porque a cabeça está enlouquecendo as pessoas. Né? Existe um sofrimento em função deste pensar, desse sentir. Então, tem que olhar com relatividade. Então, isso tudo que foi armazenado nesse banco de dados não é a minha verdade. Carrego comigo. O que tem aqui? O que tem de bom, o que tem de ruim? A gente não tem que acreditar. As pessoas falam isso, mas eu pensei. Falo, e daí que você pensou? Quem disse que pensar é a melhor coisa que você tem? Não é. Pensar é uma função que auxilia a ação. Então eu vou pensar como eu chego aqui no horário. Eu vou pensar como eu vou para tal lugar, como eu faço isso, como eu pago as contas. Existe um pensar, né, que é necessário. Só que a gente passou do ponto e a gente caiu no imaginário. A gente caiu no eu acho. Então é muito comum as pessoas, não, eu acho que fulano não vai gostar. Que eu acho que fulano não vai gostar? De onde você tirou isso? Que bola de cristal é essa que você tem na cabeça? Por favor, me dá os números da Mega Sena, cara. Porque existe um personagem na cabeça que fica adivinhando tudo o tempo inteiro. Fulano vai gostar, não vai gostar? Fica nesse deslocar do tempo. Não fica no agora. Não fica o que eu sou, na verdade, né? Fica sempre na possibilidade, na especulação. E aí as emoções ficam submetidas a isso. Então, primeiro, para pensar e como lidar com as emoções, a gente precisa entender de onde elas vêm, para parar de considerar elas a nossa verdade. Porque emoção é diferente de sentir. O sentir é de dentro para fora, é espontâneo, não precisa de estímulo. A emoção precisa de estímulo. A emoção só acontece se tem um estímulo. Se só tem uma descarga de adrenalina, tem que ter um estímulo. Tem que ter um medo, tem que ter um susto, tem que ter um prazer exagerado. Do contrário, você não tem descarga de adrenalina. Ninguém é capaz de falar, nossa, eu vou tomar uma dose de adrenalina agora. Onde está esse manejo? Não existe. Né? Então, as emoções todas só existem a partir de um estímulo. Seja alegria, seja tristeza, seja raiva, todas vêm de um estímulo. Qual é o estímulo? Uma crença. O que é uma crença? Eu merecia.
Ah, eu não merecia. Ah, eu queria isso e eu não tive. Ah, eu não queria e ele me deu. Então, tem um incômodo, tem um descompasso. Então, esse estímulo vem da onde? Vem do ego, vem da mente, que fica criando historinha, criando historinha. Por isso que entrar na aceitação da realidade é difícil. Porque para entrar na aceitação tem que ter uma entrega. Terceiro passo. Tenho que sair de cena. Eu tenho que aceitar o que é. Eu não sou a fazedora da vida. E o ego acha que é. Eu digo que o ego é o irmão mais velho de Deus, que ele quer ser Deus. Então, ele inventa tudo o tempo inteiro, ele quer controlar tudo o tempo inteiro, ele quer controlar o comportamento, ele quer saber o que vai acontecer para se sentir seguro, porque ele é inseguro, porque ele não sabe de nada. Só trabalha com o passado, só trabalha com o banco de dados, trabalha com a memória e com a imaginação, com a projeção. Ele nunca trabalha com o que é. O ego nunca sabe quem é você. Ele fica vendendo que ele é você. Então toda essa produção que ele faz é falsa. Então a maioria das emoções que a gente sente também são falsas. Mas isso é assustador falar. O ego, ele fica revoltado, porque é um desmascarar, né? E ele não quer ser desmascarado. Ele vai continuar argumentando. E na cabeça de vocês pode ter uma vozinha falando: ai, que absurdo, imagina. Que isso é o personagem do ego defendendo, dizendo: não, ela está falando bobagem, não é verdade. Por isso que eu falo: não acreditem em nada do que eu falo. Observem. Saiam pela vida se observando. Vocês têm que ver com os próprios olhos. Por quê? Porque eu não posso convencer. Eu tenho que passar pela resistência do ego para tocar a consciência. Porque o ego vai querer rejeitar completamente isso. Porque é a morte dele. Ele perde a força. Porque ele vive do quê? Da sua atenção. Então, quando vem um pensamento e diz: ah, porque você devia, porque fulano devia, olha só que absurdo, e vem cheio de opiniões, e você: ah, é verdade. Nossa, é mesmo, né? Parece que você está conversando com uma amiga, né? Com alguém. E é assim que a mente fica se relacionando. É nessa dinâmica que ela vai se fortalecendo e você enfraquecendo. Você quem enfraquecendo? Você consciência. Por isso que a proposta dos 12 passos e de tantas outras escolas espirituais sempre é de recuperar a consciência. Abandonar o ego. Vir para o poder superior. Que lugar é esse? Né? O poder superior não está fora. O poder superior está dentro. Está dentro. Que é essa possibilidade de perceber a mente falante, tagarela, questionadora, especuladora do passado e do futuro, que só sabe trabalhar com deveria, poderia e se será então, e vir para um outro lugar que é fato. Fulano está nervoso. Nossa, fulano não está bem hoje. Nossa, ele não fez aquilo que ele falou que ia fazer, sem ter uma emoção acompanhando. Porque a realidade é o que é, independente do seu querer. Eu brinco às vezes com as pessoas que estão muito no eu queria, porque eu queria. Eu falo: fica aqui no meu sofá, te empresto um mês, nem te cobro nada, fica aí. Um mês, eu queria, com toda a tua força, pensamento positivo. Vê se vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada. Por que não vai acontecer? Porque a gente não tem este poder que o ego fica divulgando que temos. A gente não tem controle sobre nada. A vida acontece no agora, no improviso. E a mente faz o quê? Script. Ensaia. Vocês não ensaiam? Todo mundo ensaia. Quantas vezes deita a cabeça no travesseiro e está ensaiando a cena para o próximo dia? Não, quando eu encontrar fulano eu vou falar assim, porque isso não vai ficar desse jeito, porque ela vai ficar... Isso é ego, isso é mente, isso não é verdade. São personagens ensaiando. Porque o que está por trás? Eu quero ter razão. Eu quero ser reconhecida. Eu quero. Aí fica esse eu quero, com essa potência toda, você ensaia a cena toda, e lá, vai dormir tarde, acorda no outro dia, pronto para fazer a cena, aí o outro vem e te quebra, porque você não deu o script pro outro. Aí você ensaiou toda uma discussão de quem tá certo, quem tá errado, aí o outro chega perto de você, te dá um abraço, fala bom dia, e aí, tudo bem? E aí você fica no vácuo, né? Você fica assim, e aí, faz o que nessa cena?
A vida é improviso. Então, por que a vida é improviso? Porque aí é a consciência agindo aqui agora. Aqui agora, aqui agora. A mente trabalha com generalizações, com controle. Então ela define atitudes para tudo, certo, né? Trabalha com o certo, com o errado, com o justo, com o injusto, com essa dualidade. A consciência, ela trabalha com o que é, ela não julga. A consciência, ela vê. O que aconteceu aqui agora? Isso? Ah, é isso? Não, tudo bem, então tá. Então, dá trabalho. O ego, ele quer o quê? Sombra e água fresca. Não é ele que diz tudo que você vai fazer, ele fala, não, depois você faz. Não, deixa lá, depois você arruma. Ou ele pula para o extremo oposto e deixa a pessoa extremamente obsessiva por arrumação e controle de tudo. Só sabe trabalhar por opostos. Só a consciência trabalha o real, a dose certa. Todo mundo já jogou basquete alguma vez na vida, ou pegou numa bola. Não dá para jogar basquete ou qualquer outro esporte com o ego, porque eu pego a bola e digo, melhor passar para ela, deixa eu ver. Não sei o que será melhor de fazer. Nossa, vamos ver. Não dá tempo, você não pode cair nessa... E a gente faz isso o dia inteiro com as coisas, né? Faço ou não faço, devo ou não devo, então será então, só. A vida é um jogo de basquete. Você pega a bola e você tem que sair. É prontidão, é agora, agora, agora. Você tem 1 segundo para olhar o que você vai fazer. 1 segundo para olhar a cesta e arremessar. Não dá para ensaiar. Mas para isso, para viver na consciência, para ter essa prontidão, precisa ter o quê? Uma confiança, né? E aí a gente fala de fé. Fé é esse lugar onde você confia. Confia que você vai saber fazer. Confia que vai dar tudo certo. Não é a mente dizendo, vai dar tudo certo porque eu mereço, porque eu fiz tudo direitinho. Porque o ego cai, ele faz essa enganação, né? Ele diz que tudo vai dar certo porque você se comportou bem. Só que enquanto isso, você está alimentando esse lugar que não é para ser alimentado. Ele é um bom escravo. Só que o que aconteceu? Inverteram-se os papéis. A gente virou escravo da mente. O que ela diz, a gente faz. O que ela conclui, o que ela imagina, deseja, a gente corre atrás para realizar. Ao invés dela vir auxiliar. Eu sempre uso uma imagem que é assim, imagina que a gente mora numa casa muito grande e você tem muitos funcionários. Então, se todo dia de manhã você não acordar e você se prontificar a dizer, olha, hoje eu quero almoçar frango assado, eu quero o motorista pronto à 13h, eu quero jardim, não sei o que, eu quero que limpe os vidros. Se não fizer isso, o que acontece se você larga essa casa na mão dos empregados? Você acorda, teu motorista está cozinhando, tua cozinheira está lá no jardim, com o jardineiro, plantando umas plantinhas bonitas. Aí você fala, então, fulano, mas eu tenho que sair às 11 horas. Ele diz, hoje não. Não, desmarca lá, hoje eu vou fazer o almoço. Liga lá e desmarca seu compromisso e você corre desmarcar. E a gente deixa, a gente entrega, né, a nossa casa para os funcionários, para os euzinhos da nossa cabeça. Então esse papel precisa ser retomado, porque senão a gente fica nesse ciclo das emoções. Então vem um pensamento, devia, podia e se será, então gera um constrangimento, uma emoção, geralmente negativas. Raiva. Por que alguém sente raiva? O que é a raiva? O outro não fez o que eu quis. E quem sou eu para querer? Quem sou eu para dizer o que é certo ou errado? Não, eu estou certa. Eu sou, eu fiz, eu aconteço. A mente vai usar esses argumentos. Então ela vai provocar emoções negativas. Raiva, irritação. Por que você fica irritado? O que está irritada hoje? Não está de TPM? Não está na menopausa? O que está irritada? Homens, por que vocês se irritam? Vocês não passam por esses 2 momentos hormonais que a gente não tem controle. O que irrita alguém? Irrita porque você não conseguiu aquilo que você queria. Porque o script que você construiu na sua mente, o outro não realizou. Não é comum a gente falar, mas o outro sabia. Mas é óbvio. Eu dei a entender. Como você deu a entender? Não, eu olhei assim. Ele sabe que quando eu olho assim, é porque eu não gostei. Mas quem te disse que o mundo está aqui para te agradar?
que o outro está aqui só para te proteger. Tem alguém aqui dentro que pensa isso. Tem alguém que quer ser beneficiado o tempo inteiro. É o ego. São esses euzinhos construídos com esse material todo. Eu falo, são os Frankensteinzinhos, que é tudo uns pedaços de gente que vão sendo montados e eles ficam atuando e a gente acha que é a gente. Então, quando a gente fica refém dessa dinâmica, as emoções se instalam, a gente nem se dá conta. Então eu faço muito uma brincadeira, né, que a pessoa fala, fiquei com tanta raiva. Eu falo, quem ficou com raiva? Quem? Procura quem? Vai lá buscar o argumento, porque tem um argumento. Está pautado numa crença, está pautado num discurso. Tem alguém militando na causa, defendendo tal comportamento como certo, justo, errado, injusto, todas essas polarizações. Então esses personagenzinhos defendem coisas que nunca vão acontecer, porque a distância do imaginado e do real é imensa, né? As coisas não acontecem, eles ainda cobram da gente. Eu digo assim, que eles sempre chegam atrasados. Então você vive uma situação com alguém durante o dia, aí chega à noite, deita a cabeça no travesseiro, vem alguém e diz assim, mas se você tivesse feito assim, teria dado certo. Porque podia, se você devia. Fala assim, mas quem é essa criatura que chega depois? Tem que virar para essa criatura e falar, por que você não estava lá na hora e me soprou na hora? Né? E não fez eu agir na hora? Porque é o descompasso entre o real e o imaginado, entre o vivido e o especulado da mente, onde tudo podia acontecer diferente. Nossa, e se eu tivesse feito faculdade de X, de Y, como seria a minha vida? Né? E é muito comum as pessoas às vezes encontrarem alguém que não vê há muito tempo, e a pessoa está super bem de vida, aí ela olha e fala assim, puxa vida, né? Se eu tivesse feito X, talvez eu estivesse tão bem quanto ele. Quem te garante? De onde tirou isso? Volta a história, volta o filminho. Quando você escolheu determinada coisa, ou casar com determinada pessoa, ou ter uma profissão X, ou fazer uma viagem Y, ou jogar tudo pro alto e sair no mundo, naquele momento foi o que te pareceu a melhor opção. Se respeita. Mesmo que seja um engano, mesmo que foi a pior opção que você tenha feito, né? A gente não consegue se respeitar. Por quê? Porque aquele que estava naquela cena não é o mesmo que vem depois especular. Por isso que não tem respeito. São pessoas diferentes. Uma é aquela que viveu, que escolheu. A outra que chega depois e fica questionando. Você não devia ter feito isso, você devia ter feito outra coisa. Olha o que o outro fez. O outro devia ter feito. É sempre um tempo impossível de vir para o real. É sempre uma especulação. E é justamente esse descompasso que gera uma série de sentimentos, uma série de emoções, geralmente negativas. Da onde vem a culpa? De onde vem a culpa? Do devia, do podia, do e se. A culpa não é da natureza humana. Por mais incrustada que ela esteja na nossa cultura, vamos dizer, né, nas nossas vísceras, porque a culpa dói, né, no corpo, a culpa ela é um artifício da mente. Quem vive em consciência não sente culpa. Até porque quem vive na consciência dificilmente vai cometer um ato insano, porque a insanidade é do departamento da mente. E as boas ações, o respeito, a compaixão e uma série de sentimentos estão no departamento da consciência. Impossível o ego, que é egoísta, ter compaixão. Virou bonitinho ter compaixão no Facebook. Tudo ego. É tudo ego, não é verdade aquilo. Grato. Grato nada, a pessoa está morrendo de inveja. Ela está movida por N coisas da mente, mas a fachada é de boa pessoa. Mas não importa a fachada, o que importa é o que está dentro. Então a culpa é uma estratégia da mente para você ficar na mente. Porque aquela história, você faz algo, aí a mente questiona, especula, você concorda, aí ela diz, nossa, que horror, olha o que você fez. Nossa, você não tem vergonha do que você fez?
E aí você começa a se corroer de culpa. Mas quem está te acusando? Qual é o tribunal que você sentou e foi julgado? É o tribunal de sua própria mente. Ninguém está te culpando de nada. Mas a mente te convence que sim. A mente convence que as pessoas estão pensando mal de você. Não convence? A mente convence. Que você passa, quantas vezes as pessoas não experimentam essa situação de passarem num lugar e tem algumas pessoas e as pessoas riem, falam alguma coisa, você entra, elas param de falar e a tua mente diz, tá vendo? Estavam falando mal de você. Todo mundo passa por isso. Por quê? Porque é um mecanismo da mente que tem na mente de todo mundo. O que vai diferenciar é o que a gente alimenta mais ou menos. Mas a estrutura do ego é a mesma para todo mundo. A diferença é enquanto energia, quanta atenção a gente põe nesses personagenzinhos, nessas dinâmicas, e elas vão tomando força e vão, eu falo, incorporando na gente. Então, esse circuito da emoção a gente só quebra se a gente realmente fizer o terceiro passo. Sai do controle, entrega. Não acredita no que tua cabeça diz, porque sua cabeça, ela só trabalha com conteúdos do passado. A cabeça sabe alguma coisa nova? Não. Você vai na sorveteria, tem lá 40 sabores de sorvete. Aí você vai batendo o olho, aí tem um que te chama atenção. Você fala, nossa, esse sorvete, acho que eu vou tomar esse. Aí a cabeça diz assim, não, você não gosta desse. Você não vai gostar. Mas quem é esta pessoa que está dizendo que eu não vou gostar? Quantas vezes a gente vai escolher algo e a gente pergunta para quem? Para a nossa cabeça. E a gente escuta o que ela responde e a gente acredita. A gente acredita. Então, enquanto a gente estiver submetido a esse circuito, só tem sofrimento, só tem descontrole, porque é a pura insanidade. Se você vem, se aproxima da consciência, do aqui e agora, do não julgamento, você fica com o fato. E o fato não é bom nem é ruim. O fato é o que ele é. Você acorda de manhã e está chovendo. Ponto. O que a gente faz? Ai, que saco, está chovendo. Ai, não queria que estivesse chovendo hoje. Mas seu querer é insignificante diante do universo. Ou você acha que seu querer sustenta todos os planetas do nosso sistema solar? Não, tem algo além do nosso querer. Tem algo além do eu acho. Mas a gente precisa se dar conta que este mundinho do ego está dominando e está controlando suas ações. Eu, quando entro no metrô, tenho um euzinho evoluído, né, assim, que ele acha que todo mundo devia se tocar e respeitar, né? O ir e vir, o entrar e o sair do trem, as escadas, né? E aí eu percebo que esse euzinho entra porque eu torço a boca para as pessoas. Então, se eu estou andando e alguém passa, atravessa, fura a fila na porta do trem, automaticamente eu faço assim. Aí eu falo, opa, tem um euzinho aqui tomando conta da situação. Respira e entrega. Então, quando fala o 12º passo diz, né, aplicar esses passos a tudo na vida, né, é esse aplicar mesmo. Então dá para aplicar. Então assim, é perceber essa emoção. Por que eu estou com uma emoção negativa referente ao comportamento do outro? Eu não sou o outro. O outro não tem que saber as minhas listinhas de certo e errado, correto e incorreto. O ser humano é livre até para matar. Não é assim a realidade? Está lá no Código Civil, prevê pena, prisão, né, uma série de coisas. E daí? As pessoas não querem respeitar, elas não respeitam. Porque é exatamente isso. O ser humano ele tem a possibilidade de fazer o que ele bem entender e arque com as consequências. Só que a gente não consegue aplicar isso nesse conviver com o outro dentro de casa. O outro tem que fazer o que eu acho. Porque eu sei o que é certo. Porque eu sou soberano. Né? A gente se posiciona assim. E os papéis nos permitem. Né? Então, o papel de mãe é ótimo. Né? Para exercitar poder sobre o outro. No trabalho, se você tem um cargo, se você tem mais tempo de trabalho, se você tem um pouco mais de experiência com o outro, você não admite a opinião do outro. Porque você sabe mais, você está aqui há mais tempo. Né? E a mente fica falando essas coisas. E você acredita e destrata o outro, desrespeita o outro. E se desrespeita. Então,
Para romper o sistema da emoção, a gente tem que descobrir, observar quem sustenta a emoção. Está vindo da onde? O que eu quero? Ou o que eles querem? Eu brinco, eu falo assim, o que eles querem? Quem quer o que aqui? Né? Identifica uma emoção, não acredita na emoção, volta atrás. Olha, baseado em que você está com raiva? Baseado em que você está triste? Baseado em que você está frustrado? Baseado em que? Tem alguém fazendo um discursinho na sua cabeça. E à medida que você toma consciência disso, isso perde o poder. E aí você não sente tanto. E é muito comum isso, né? Assim, as pessoas, quando elas começam a observar isso, então, por exemplo, ela fala assim, nossa, antes eu ficava 2 meses ruminando uma discussão com meu chefe. Agora eu estou 1 mês. Nossa, ruminei 1 semana, não estou nem aí mais para ele. Deixa ele fazer o que ele quer. E você vai se aproximando, então você vai pondo consciência e o tempo vai se aproximando. Até que você consegue perceber na hora que você está agindo. Na hora que instala uma emoção, você se dá conta e aí você fala, nossa, você está vivendo em consciência. Você veio viver o presente. Você está vivendo aqui agora. Porque a gente não vive aqui agora. O aqui agora está cheio de passado e futuro. A gente nunca está onde a gente está. A cabeça está sempre tarará, parará, 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 né? Uma coisinha, outra coisinha. Meditar é difícil por quê? Por que as pessoas têm muita dificuldade de meditar? Porque meditar é uma entrega, é um abandono. E a mente não se vê assim, tão fácil. Aí ela provoca uma coceira, um incômodo, um pensamento. Ela diz, nossa, você está com fome, você não comeu nada hoje. E você fala, meu Deus do céu, eu só quero ficar 5 minutos quieta aqui. E começa, né? Um monte de interferência. Então, se a gente não vê isso, se a gente não percebe isso, se a gente não se desidentifica disso, não tem o que fazer. Você fica refém desse circuito. Pensamento, emoção, pensamento, emoção. Então, para romper, precisa entender, precisa ver, né? Ganhar consciência. E aí isso tudo vai perdendo força. Porque tudo que está na mente é relativo, é cultural. O absoluto, a verdade, está na consciência. Então, qual a diferença de o que é relativo e o que é verdade absoluta? Aquilo que você pode aplicar a qualquer ser humano do planeta Terra. Isso é uma verdade, deve estar ligado à espiritualidade, porque pode ser aplicado igualmente a qualquer pessoa. Qualquer outra coisa que é relativa ao que eu acho, o que eu acredito, o que minha cultura acredita, não é verdade. A gente não tem que defender, não tem que matar por isso, né? Não tem que brigar, não tem que ofender o outro. Porque quantas vezes a gente ataca o outro por bobagens? Bobagens. Não, mas para mim é muito importante o sapato estar no lugar. Vamos criar outro critério de parâmetros. O sapato não estar no lugar devido mata alguém? Não, então relaxa. Concebe que o cérebro do outro não é igual ao seu, porque até isso as pessoas têm dificuldade de perceber. Elas falam, mas é só ver. Tá, mas se você pegar 5 pessoas, colocar na frente de um filme e pausa o filme e pergunta, o que você está olhando? Cada qual vai estar olhando um aspecto. Tem gente que olha o todo, tem gente que olha o detalhe, tem gente que não está olhando nada, está viajando, pensando em outras coisas. E as pessoas têm dificuldade de entender a diferença, né, sensorial, espacial de cada um. Acha que tudo é óbvio, porque elas conseguem, o outro tem que conseguir. Então, se elas conseguem guardar o sapato, por que o outro não consegue? E briga, ofende, magoa, chama de retardado. Pra quê? E aí a gente tem que rever o que é importante na vida. É o fora? É a aparência? Ou é o estado interno? Onde está a paz? Aonde está a paz? Aonde a gente vai buscar a paz? Todo mundo quer viver em paz. A gente elege que a paz está do lado de fora. Então, quando todo mundo se comportar bem dentro da minha casa, eu vou ter paz. Essa família não me dá paz. Meus filhos não me dão paz. Meu trabalho, as pessoas não me dão paz. Está procurando a paz no lugar errado. Porque a paz é uma característica da consciência. Quando você entra em aceitação, o outro é o que ele está agindo como ele está agindo, aceita. Primeira coisa. Aí você vê se você pode fazer alguma coisa. Oração da serenidade. Mas a mente tem oração da serenidade? A mente não. A mente quer o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer.
E a gente não percebe e fica refém do que ela quer. E ela fica falando, ditando coisas na nossa cabeça e a gente, é verdade, não, porque essa é bem melhor, claro, porque, e se, será, então, devia, podia. E a gente não percebe. Tem gente que fala, não tenho pensamento nenhum, eu só tenho a emoção. Mas se pôr atenção, se treinar um pouquinho, você vai perceber o que a cabeça está falando. Porque como às vezes a pessoa tem mais a percepção corporal, ela só sente a emoção instalada, ela só sente o impacto da emoção. Mas toda emoção está pautada e apoiada num pensar. Então tem que vasculhar um pouquinho o pensar, o querer. Mas eu queria isso, eu queria aquilo. Olha, quem quer? E esse querer tem fundamento? Vem da mente, não tem fundamento, é um querer egoístico. Não é um querer coletivo, não é um querer em prol do bem comum das pessoas. Não, é um querer egoísta, com certeza. Vai lá olhar de perto, olha de novo, né? Então, exercitar a consciência é sempre a possibilidade de olha de novo, não acredita de pronto o que a tua cabeça está dizendo. Tem outra maneira, sempre tem outra maneira. Mas a gente tem que se disponibilizar a vir para esse lugar e ver, e perceber, e abrir mão do que eu penso, do que eu acho, dos meus certos e errados. Isso é o terceiro passo. Eu falo assim, é a coisa mais simples do que a gente pensa. Porque o pensar está ligado à mente, que não quer de maneira nenhuma que você tire a atenção dela e ponha a atenção na consciência. Porque se você pôr tua atenção na consciência, a mente vai... São os nossos castelinhos que desmoronam. São as ilusões que desmoronam. Aí a gente chora porque nossas ilusões desmontaram. Não chora? Chora. A gente adora ter ilusão, a gente adora construir castelinho. Tinha até uma pessoa que fala assim, adora construir castelinhos de areia e decorar os quartinhos ainda, né? Pra sofrer mais quando a onda vem e leva embora. Se a gente não fizer essa constatação, a gente não se livra das emoções. A gente não administra elas. Porque você acredita nelas todas. Você acredita em tudo que tua cabeça pensa. Você está refém. E a mente não tem dó. A mente só tem dó dos outros. Para se posicionar de bonzinho. Ai, que dó de fulano. Toda vez que a gente fala que tem dó de alguém, isso é onipotência. Porque todos nós somos capazes igualmente. Mas a mente se julga melhor, mais capacitada, então ela diz, ai, coitado de fulano. Pura onipotência. Que é outra bobagem que a gente faz quando a gente fala de caridade. Que horas são? Quando a gente fala de caridade, né, é sempre um bom exemplo. Eu tiro a minha roupa, eu tô quentinha, mas eu tiro a minha blusa, eu passo frio e dou pra você. Porque eu consigo passar frio, você não, você é uma coitada. Isso é caridade, gente? Pelo amor de Deus, só julgamento de uma onipotência, né? Não tem nada de humildade nisso. Então, precisa olhar para isso, porque isso vai enrolando a gente acredita em um monte de mentira, um monte de bobagem, e a gente está refém da mente. Então, esse observar, né, desse circuito, pensamento, emoção, como sendo um circuito e não a nossa verdade. A gente não é isso. A gente tem isso. Mas essa não é a minha verdade. Eu não sou esse processo de pensar. Porque se fosse o processo de pensar, então um bebê não existiria e alguém que sofre um acidente, sofre um AVC também morreria instantaneamente. Porque, meu Deus do céu, falhou lá, lesou um pedaço, a pessoa não consegue mais ter um segmento no pensar, ela está atrapalhada, ela está confusa, então pronto, descarta, porque para que serve um ser desse? E vou dizer que muitas vezes a gente pensa isso. A gente pensa isso com as pessoas que são diferentes da gente, a gente pensa isso em quem não tem carteira assinada, que tem um trabalho mais informal, a gente pensa isso das pessoas que põem mochila nas costas e vão cair no mundo, a gente desconsidera. A gente faz um... Aí eu brinco, eu falo assim, estão roubando meu oxigênio, então, que morram logo. A gente pensa isso das pessoas, dos diferentes, a gente tem um raciocínio de desconsideração.
É comum, é só olhar no dia a dia das pessoas, como elas se referem ao outro. Esse tipo de gente. Que tipo de gente? Né? Então a gente fica acreditando nessas classificações que a mente elege como verdade. E não é verdade, nada disso é verdade. Mas se a gente não percebe o circuito em nós, porque é isso, não é conceber eles como teoria, é conceber eles como acontecendo. É se dar conta que você está andando na rua e tua cabeça está fazendo crítica da pessoa que é diferente de você. É perceber que você está fazendo uma cara bonitinha pro outro e por dentro está querendo matar. É perceber no fato, é perceber em si mesmo. Não adianta a teoria está aí, ó, há alguns milhões de anos não muda nada. Só muda se você trouxer para a consciência. E a consciência não é no outro, a consciência é em si mesmo. Né? É fazer essa constatação que tudo acontece entre você e você. É nesse jogo, não tem nada a ver com fora. Ninguém te provoca, ninguém quer teu mal. É a sua interpretação que te gera um incômodo e diz: fulano me provocou. Não, fulano é livre até para matar. Fulano é livre para falar bobagem que quiser. Se você souber de você, a fala do outro não te atinge. E por que não atinge? Porque você não é a imagem. Mas se você se identifica com a imagem, qualquer coisa que falarem da tua imagem, você vai lá se defender, né? Você se revolta, como falou isso de mim, que absurdo, que mentira. E daí? Vai mudar a tua conta bancária? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. É tudo ilusão, né? É tudo essa imagem que a mente cria. Porque de verdade, quem você é de verdade, não pode sequer ser tocado. Muitas vezes não é nem visto, porque a gente só olha a superfície das pessoas, né? A gente só olha como elas estão vestidas, se elas estão arrumadinhas. Então ninguém olha o outro na sua verdade. Então para que ficar tão preocupado? Né? Então a gente precisa desmontar um pouco essa estrutura, né, que escraviza o nosso comportamento, as nossas emoções, para poder manejar, porque senão, sem chance. Seremos escravos dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Não tem como pôr a mão. Então é isso. Também. Intervalo. Vamos fazer um intervalo. Tá? Agora a gente continua. Quem quiser tomar